Quando meu marido descobriu que eu estava grávida de outro homem, ele pegou a faca de cortar carne e disse: "Ou você se livra dessa coisa hoje mesmo, ou eu faço isso por você." Eu tinha apenas 16 anos e estava no 5º mês de gestação. Boa tarde, meus queridos. Que alegria imensa poder estar aqui conversando com vocês hoje. Eu sou Maria José da Silva. Tenho 78 anos bem vividos, nascida lá no sertão de Caruaru, Pernambuco. Mas hoje moro aqui, em Juiz de Fora, Minas Gerais, nessa cidade acolhedora que me deu uma segunda chance de viver. Estou aqui na minha salinha, cercada das minhas plantas que cuido com tanto carinho e dos meus bordados que me ajudam a sustentar minha velhice. Vocês que estão me assistindo agora, por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Não é só por mim, não. É por todas as mulheres que vão ouvir essa história e talvez encontrar força para mudar suas próprias vidas. Todo mês faço sorteios especiais para quem mais comenta e curte os vídeos, mas só para quem deixa escritinho aqui embaixo, viu? É uma forma de agradecer quem realmente se importa com essas histórias que preciso contar. Hoje vou dividir com vocês um segredo que guardei por mais de 60 anos no fundo da alma. Uma história que dói até para respirar quando lembro, mas que precisa ser contada, porque sei que tem outras mulheres passando pelo mesmo inferno que passei. Não foi fácil viver o que vivi, meus amores, mas Deus teve misericórdia de mim e hoje posso estar aqui, firme e forte, para contar como consegui sair do buraco mais fundo que uma pessoa pode cair. Na época que cresci, lá pelos anos 1960, menina não tinha voz, não tinha vontade, não tinha direito a nada. A gente nascia já sabendo que ia servir homem a vida inteira. Primeiro o pai, depois o marido, depois os filhos homens. Era assim que as coisas funcionavam no sertão. E quem questionasse, apanhava até não questionar mais. Cresci ouvindo que mulher que fala demais não presta. Que lugar de mulher é na cozinha e no tanque. Que homem é que manda, e mulher obedece, calada e sem reclamar. Meu pai, Severino da Silva, era vaqueiro numa fazenda grande lá de Caruaru. Homem alto, de mão pesada e coração ainda mais pesado. Quando chegava em casa, depois de um dia no pasto, trazia junto toda a raiva que não podia descontar no patrão. E quem pagava o pato éramos nós. Eu, minha mãe Antônia e meus 2 irmãos mais novos, João e Antônio. Minha mãe era uma mulher, pequenina, magrinha que nem um galho seco, sempre de cabeça baixa e olhos assustados. Vivia com medo, dormia com medo, acordava com medo. O medo era que nem um bicho que morava dentro da nossa casa e nunca saía. Eu era a mais velha dos filhos, então desde os 8 anos já cuidava dos meus irmãos, ajudava minha mãe com a roupa, varria a casa, buscava água no poço. Não podia brincar como as outras crianças porque sempre tinha serviço esperando. "Maria José, cadê você? Venha aqui ajudar sua mãe!" Era o grito que mais ouvia na vida. E lá ia eu, correndo, porque demorar significava levar tapa na cara ou ficar sem comer. Nossa casa era uma casinha pequena de taipa, com 3 cômodos apertados. O quarto dos meus pais, o quartinho onde nós 3 filhos dormíamos em jiraus de madeira, e a sala que também servia de cozinha. Não tinha banheiro dentro de casa, não. Era uma casinha no quintal que fedia que nem quiabo podre. O quintal tinha umas galinhas magricelas, um pé de jurema, que dava sombra, e um tanque, onde minha mãe lavava roupa para fora para conseguir uns trocados. A rotina começava ainda no escuro. Minha mãe me acordava sussurrando para não incomodar meu pai. "Maria José, levanta, filha, tem muito o que fazer hoje." E lá ia eu, buscar água na cacimba, acender o fogo de lenha, ajudar a fazer o café. Tudo em silêncio, tudo na ponta dos pés, porque se meu pai acordasse de mau humor, o dia virava um inferno para todo mundo. Quando completei 13 anos, em 1958, as coisas ficaram ainda piores. Meu corpo começou a mudar, a virar corpo de mulher, e isso despertou uma atenção que eu não queria. Meu pai passou a me olhar diferente, com uns olhos estranhos que me davam calafrios. E não era só ele, não. Os homens da região, quando me viam na feira ou na igreja, ficavam cochichando entre eles, apontando, rindo daquele jeito nojento que homem ri quando vê mulher como se fosse uma peça de gado. Foi nessa época que apareceu na minha vida Zé Augusto, um
Homem de 35 anos que trabalhava comprando e vendendo gado. Era amigo do meu pai, frequentava a nossa casa, sempre trazendo cachaça e histórias da estrada. Era um homem forte, de barba cerrada e mãos enormes, que falava alto e ria mais alto ainda. Para meu pai, Zé Augusto era exemplo de homem de verdade, trabalhador, bebedor e mandão. Um dia, depois de muito cachaçar com meu pai, Zé Augusto fez uma proposta que mudaria minha vida para sempre. Queria casar comigo. Severino, sua filha já está em idade boa. Eu preciso de uma mulher para cuidar da minha casa e me dar filhos homens. Que tal fazermos um acordo? E meu pai, sem nem me perguntar se eu queria, sem nem me olhar na cara, respondeu: Pode ser, Zé. A menina precisa de homem mesmo. Está ficando muito sabida. Eu estava na cozinha lavando louça quando ouvi essa conversa. Gelei todinha, as pernas fraquejaram, o prato escorregou da minha mão e quebrou no chão. Casar com aquele homem velho? Que podia ser meu pai, que bebia pinga que nem água. Corri para o quintal e vomitei atrás do pé de Jurema. Não conseguia nem pensar direito. Era como se minha cabeça tivesse virado uma confusão danada. À noite, minha mãe veio conversar comigo no jiral onde eu dormia. Filha, seu pai acertou seu casamento com seu Zé Augusto. Vai ser bom para você. Ele tem terras, tem gado, você não vai passar necessidade. Tentei argumentar. Mas mãe, eu não gosto dele. Ele é velho, bebe demais, tem mau hálito. Ela suspirou fundo e disse as palavras que me doeram que nem facada. Gostar não importa, Maria José. Mulher não casa por gostar, casa por precisar. É assim que a vida é. O casamento foi marcado para dali a 2 meses. 2 meses para me preparar para virar mulher de um homem que me dava nojo, que me olhava como se eu fosse um pedaço de carne na feira. Nesse tempo, tentei de tudo para escapar. Pensei em fugir, mas para onde? Uma menina de 13 anos, sozinha no sertão, não duraria nem uma semana. Pensei em me jogar no açude, mas não tive coragem. Pensei em me cortar com a faca de picar cebola, mas na hora minha mão tremia que nem vara verde. O dia do casamento chegou que nem tempestade que a gente vê vindo de longe, mas não pode evitar. Foi na igreja pequena de Caruaru, com pouca gente. Minha família, alguns amigos do meu pai e do Zé Augusto. Eu estava de vestido branco, que minha mãe tinha costurado às pressas, sentindo que nem um cordeiro sendo levado para o matadouro. O padre falava as palavras da cerimônia, mas eu não escutava nada. Era como se estivesse num sonho ruim, naqueles pesadelos onde a gente quer gritar, mas não sai som nenhum. Quando o padre perguntou se eu aceitava Zé Augusto como marido, minha voz saiu fraquinha, que nem miado de gato. Aceito. Mas por dentro eu gritava. Não aceito, não quero, me salvem. Ninguém ouviu meu grito silencioso. Ninguém viu meu desespero. Para todo mundo ali, era só mais um casamento normal, mais uma menina. Virando mulher como tinha que ser. Depois da cerimônia, fomos para a casa do Zé Augusto, uma casa maior que a dos meus pais, mas que para mim parecia uma prisão. Tinha 2 quartos, uma sala, uma cozinha e até banheiro dentro de casa. Para os padrões da região, era uma casa boa, mas eu não conseguia sentir nada, além de um aperto no peito que parecia que ia me sufocar. Pinga que tinha bebido na festa. O cheiro de álcool e suor azedo me deu ânsia de vômito. Ele me olhou com aqueles olhos de bicho no cio e disse: Agora você é minha mulher. Vai fazer o que eu mandar, na hora que eu mandar, do jeito que eu quiser. Eu estava tremendo que nem folha no vento, encolhida num canto do quarto, rezando baixinho para que fosse tudo um pesadelo e eu acordasse na casinha dos meus pais. Mas não era pesadelo não, meus queridos. Era a realidade crua e dolorosa de uma menina de 13 anos que virou propriedade de um homem de 35. O que aconteceu naquela noite não vou contar nos detalhes, porque há crianças que podem estar assistindo, mas posso dizer que foi a primeira vez que entendi o que significava não ter direito sobre o próprio corpo. Foi a primeira vez que senti que tinha morrido por dentro, mesmo continuando viva por fora. Nos dias que se seguiram, descobri que minha vida agora era servir aquele homem em tudo. Acordar às 5 da manhã para fazer o café, lavar a roupa dele, cozinhar, limpar a casa, cuidar dos bichos do quintal. E à noite, todas as noites, ele exigia seus direitos de marido. Não importava se eu estava doente, cansada ou chorando. Mulher é para isso mesmo, ele dizia quando eu tentava me esquivar.
para servir o homem e dar filho. Foram 6 meses de puro sofrimento. 6 meses, acordando todo dia torcendo para não acordar mais. A única coisa que me dava um pouco de alívio era quando Zé Augusto viajava para comprar gado e ficava fora por alguns dias. Nesses momentos, eu conseguia respirar um pouquinho. Conseguia chorar livre, sem ninguém me chamando de chorona ou me mandando calar a boca. Foi numa dessas viagens que conheci Roberto, um rapaz de 20 anos que tinha vindo do Recife para trabalhar na marcenaria da cidade. Era diferente dos homens dali. Falava baixo, sorria com gentileza, tinha olhos doces que pareciam entender a dor dos outros. Encontrei ele na feira, onde eu tinha ido comprar milho para as galinhas. Ele estava comprando madeira num depósito ali perto e nossos olhares se cruzaram. "Boa tarde, senhora", ele disse, tirando o chapéu da cabeça. Aquele "senhora" me doeu no coração porque eu ainda era uma menina, mas já carregava o peso de uma vida inteira nas costas. Conversamos poucos minutos. Ele perguntou se eu estava bem, porque notou que meus olhos estavam sempre vermelhos de tanto chorar. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém perguntou se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. A partir daquele dia, sempre que Zé Augusto viajava, eu dava um jeito de passar pela marcenaria. Roberto trabalhava sozinho na oficina do fundo, fazendo móveis encomendados para as casas da região. Começamos a conversar. Ele me contava histórias da cidade grande, dos lugares que conhecia, dos sonhos que tinha. Eu ouvia aquilo tudo como quem escuta música. Era como se um mundo novo se abrisse na minha frente. Roberto me tratava como gente, como pessoa que tinha sentimentos e vontades. Nunca tentou me tocar sem permissão. Nunca falou grosso comigo. Nunca me fez sentir que eu era inferior por ser mulher. Era o oposto completo do meu marido. Com ele, eu lembrava que ainda existia bondade no mundo, que nem todo homem era igual ao meu pai e ao Zé Augusto. Depois de 2 meses se encontrando assim, escondido, nosso sentimento foi crescendo. Era um amor puro, limpo, diferente de tudo que eu conhecia. Roberto me dizia que eu merecia ser feliz, que merecia ser tratada com carinho. "Você é nova demais para ter essa tristeza toda nos olhos", ele falava, passando a mão no meu rosto com tanto cuidado que eu chegava a arrepiar. Numa tarde de janeiro de 1959, quando o calor estava de rachar e Zé Augusto tinha viajado para uma feira de gado que ia durar uma semana, Roberto e eu nos amamos pela primeira vez. Não foi como com meu marido, que me usava que nem um objeto. Foi diferente, foi com carinho, foi com amor, de verdade. Pela primeira vez na vida, entendi o que era ser tocada por alguém que se importava com o que eu sentia. Mas a felicidade durou pouco, meus queridos, muito pouco. 2 semanas depois, comecei a sentir umas enjoações de manhã, uns vômitos que não passavam. Minha vizinha, Dona Francisca, uma senhora experiente que já tinha tido 8 filhos, me olhou bem nos olhos e disse: "Menina, você está esperando o bebê." O mundo desabou na minha cabeça. Como podia estar grávida? Zé Augusto. Tinha viajado tanto nos últimos tempos que mal tínhamos tido relações. Se eu estava grávida, só podia ser do Roberto. Passei 3 noites sem dormir, pensando no que fazer. Contar para Roberto? Contar para Zé Augusto? Fugir para bem longe? Fazer alguma coisa para perder o bebê? Minha cabeça era um tumulto danado de pensamentos desesperados. Eu sabia que se Zé Augusto desconfiasse que aquela criança não era dele, me mataria na porrada. Ou pior, me mataria devagar, torturando. Decidir contar para Roberto primeiro. Quando encontrei ele na marcenaria, estava chorando tanto que nem conseguia falar direito. "Roberto, eu acho que estou esperando o neném." Ele ficou calado por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois me abraçou forte e disse: "A gente vai dar um jeito, Maria José. Não sei como, mas a gente vai dar um jeito." Conversamos a noite toda sobre o que fazer. Roberto queria que eu fugisse com ele para Recife, onde ele tinha família. Lá a gente recomeça. "Casa direito, cria a criança longe desse inferno", ele dizia. Mas eu estava apavorada. Fugir significava deixar minha mãe e meus irmãos, que eu sabia que iam sofrer as consequências da minha fuga. Zé Augusto ia fazer a vida deles virar um inferno. Enquanto eu pensava no que fazer, o tempo foi passando e minha barriga foi crescendo.
Com 3 meses, já não conseguia mais esconder. Zé Augusto começou a desconfiar porque ele sabia muito bem quando tínhamos tido relações e quando não. Tínhamos. Numa noite de abril, ele chegou em casa mais cedo de uma viagem e me encontrou vomitando no quintal. "O que é isso, Maria José?" Ele perguntou com uma voz que me gelou o sangue. "Estou passando mal. Deve ser alguma coisa que comi." Eu menti, tentando disfarçar. Mas ele não era bobo. Me olhou de cima a baixo, reparou na minha barriga que já estava começando a aparecer, nas minhas roupas que estavam ficando apertadas, agarrou meu braço com tanta força que deixou marca roxa e me arrastou para dentro de casa. "Você está grávida", ele disse. Não perguntou. Era uma afirmação carregada de uma raiva que eu nunca tinha visto antes. "Está grávida e essa criança não é minha." Tentei negar. "É sim, Zé, é sua. Quem mais ia ser?" Mas ele começou a fazer as contas na cabeça, lembrando das viagens, das vezes que não tinha me tocado. A raiva foi crescendo nos olhos dele, que nem fogo pegando em capim seco. Foi aí que ele falou as palavras que começam minha história. "Ou você se livra dessa coisa hoje mesmo, ou eu faço isso por você." E sumiu porta afora, voltando horas depois com uma garrafa de cachaça e uma faca de cortar carne que brilhava na luz do lampião. Meus queridos que estão me ouvindo, se vocês chegaram até aqui, por favor, deixem seu like no vídeo e se inscrevam no canal. Essa história ainda vai ficar muito mais intensa e eu preciso que vocês estejam comigo até o final. Contem para mim aqui nos comentários. Vocês já passaram por alguma situação onde sentiram que não tinham saída? Como fizeram para encontrar forças? Suas histórias me ajudam a continuar contando a minha e podem ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo sufoco. Sangue, as mãos tremendo de ódio, a voz saindo rouca que nem bicho ferido. "Senta aí na cadeira e não se mexe", ele ordenou, apontando a faca para minha barriga. "Vou resolver esse problema agora mesmo." Meu coração estava batendo tão forte que eu achava que ia explodir no peito. As pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. "Zé, pelo amor de Deus, é seu filho sim, juro pela alma da minha mãe." Eu implorava, sabendo que estava mentindo, mas esperando que ele acreditasse. Ele deu uma gargalhada amarga que me arrepiou toda. "Mentirosa! Mulher da vida! Você me traiu debaixo do meu próprio teto!" E veio para cima de mim com a faca. Consegui me esquivar e correr para o quintal, gritando por socorro. Mas quem ia me ajudar? A casa mais próxima estava longe, e mesmo que alguém ouvisse, ninguém ia se meter em briga de marido e mulher. Era a lei do sertão. O que acontece dentro de casa, fica dentro de casa. Zé Augusto me alcançou perto do poço e me derrubou no chão. Sentei a faca na minha garganta e disse entre dentes cerrados: "Agora você vai me dizer quem é o desgraçado que te engravidou, ou eu corto você e essa bastarda aqui mesmo." A lâmina estava tão afiada que senti um filete de sangue escorrer pelo pescoço. Era como estar olhando a morte nos olhos, sentindo o hálito gelado dela no meu rosto. Foi o Roberto da marcenaria, confessei, porque não adiantava mais mentir. Ele ia me matar de qualquer jeito, e pelo menos assim, talvez, Roberto tivesse tempo de fugir da cidade antes que Zé Augusto fosse atrás dele. Quando ouvi seu nome, Zé Augusto ficou ainda mais louco. Conhecia Roberto, sabia que ele era um rapaz trabalhador e honesto, tudo que ele não era. "Aquele fedelho de Recife", ele berrou. "Veio aqui seduzir mulher casada, vou matar ele também depois que terminar com você." Tirou a faca do meu pescoço e começou a desabotoar minha roupa. "Primeiro você vai ter sua punição, depois vou arrancar essa desgraça da sua barriga com minhas próprias mãos." Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Talvez tenha sido o instinto de mãe protegendo o filho. Talvez tenha sido a gota d'água que faltava para meu copo de sofrimento transbordar. Mas eu não ia deixar ele me usar mais uma vez e depois matar meu bebê. Não ia deixar ele vencer assim, fácil. Quando ele abaixou a guarda para rasgar minha saia, aproveitei que havia uma pedra grande perto da minha mão. Peguei ela e bati na cabeça dele com toda a força que tinha. Ele cambaleou, a faca caiu no chão e eu aproveitei para pegar ela e correr para dentro de casa. Tranquei a porta e fiquei encostada nela, ouvindo ele gritar do lado de fora: "Abre essa porta, Maria José, você só fez piorar as coisas para você." Passei a noite toda acordada, com a faca na mão, rezando
e chorando. Sabia que quando amanhecesse, ele ia entrar na casa de qualquer jeito e ia me matar devagar, torturando. Tinha que fugir, mas para onde? Como? Com que dinheiro? Lembrei do Roberto e pensei em ir até a marcenaria. Mas e se Zé Augusto estivesse me esperando lá? Quando o galo cantou anunciando o dia, ouvi passos no terreiro. Meu sangue gelou, achando que era Zé Augusto voltando para terminar o serviço. Mas a voz que ouvi era da minha mãe. Maria José, filha, abre aí, sou eu, sua mãe. Abri a porta tremendo e quando vi o rosto preocupado dela, desabei no choro. Mãe, ele quer me matar. Descobriu que estou grávida e que o bebê não é dele. Minha mãe me abraçou, mas vi nos olhos dela que ela já sabia de tudo. Zé Augusto passou lá em casa de madrugada, acordou todo mundo, contou para seu pai. Seu pai ficou louco de raiva. Disse que você desonrou a família toda. Meu mundo desabou de vez. Se meu próprio pai estava contra mim, não tinha mais lugar nenhum para onde correr. O que eu faço, mãe? Para onde eu vou? Ela ficou calada por um tempo. Depois disse as palavras que mudaram minha vida. Juntei um dinheirinho. Escondido do seu pai todos esses anos. Não é muito, mas dá para você ir para longe daqui. Tem um ônibus que passa na estrada às 7 da manhã indo para Recife. Você pega ele e some da vista de todo mundo. Eram 6:30 da manhã. Meia hora para decidir o resto da minha vida. Juntei as poucas roupas que tinha numa trouxinha, peguei o dinheiro que minha mãe me deu, eram algumas notas amarrotadas que ela guardava dentro do forro do colchão, e saímos pelos fundos da casa, cortando-os, caminho pela caatinga para chegar na estrada sem ser vista. Na estrada, esperando o ônibus que talvez nem passasse, minha mãe me deu o último conselho que ia ouvir dela por muitos anos. Filha, não olhe para trás. Lá na cidade grande você pode recomeçar, pode ser quem você quiser ser. Esquece esse lugar, esquece essa dor e constrói uma vida nova para você e esse neném. O ônibus apareceu na poeira da estrada que nem um milagre. Era um ônibus velho, barulhento, lotado de gente indo trabalhar na capital. Subi nele com o coração partido, olhando pela janela embaçada minha mãe ficando para trás, sabendo que talvez nunca mais ia vê-la. Ela ficou lá parada na beira da estrada, aceando com a mão, chorando, até sumir na distância. Durante as 5 horas de viagem até Recife, fiquei pensando no Roberto. Será que Zé Augusto tinha ido atrás dele? Será que tinha conseguido escapar? Será que um dia eu ia reencontrar o pai do meu filho? Essas perguntas martelavam na minha cabeça que nem martelo na bigorna, mas não tinha resposta para nenhuma delas. Cheguei em Recife sem conhecer ninguém, sem saber para onde ir, com uma barriga de 4 meses e o dinheiro contado. A rodoviária era um mundo de gente correndo para todos os lados, falando um português diferente do meu, vestindo roupas que eu nunca tinha visto. Era 1959 e Recife estava crescendo, modernizando, recebendo gente do interior que vinha buscar trabalho. Perguntei para uma senhora que vendia bolinhos na rodoviária onde eu podia arranjar um lugar para ficar. Ela me olhou de cima a baixo, viu que eu era do interior pela roupa e pelo jeito de falar, e deve ter sentido pena de mim. Menina, tem uma pensão ali na Boa Vista que recebe moça trabalhadora. A dona se chama Josefa. Diz que foi a Marieta da rodoviária que indicou. A pensão era numa casa grande e antiga, com vários quartos pequenos alugados para moças que trabalhavam nas fábricas e lojas da cidade. Dona Josefa era uma mulher robusta de uns 50 anos que fazia as vezes de mãe para todas nós. Quando me viu grávida e sozinha, não fez perguntas. Aqui não perguntamos da vida de ninguém, filha. Cada uma tem sua história. O importante é trabalhar honestamente e pagar o aluguel em dia. Consegui emprego numa fábrica de tecidos, trabalhando 10 horas por dia em pé, no meio do barulho das máquinas e do calor insuportável. Mas era dinheiro honesto. Era minha independência. Pela primeira vez na vida, estava ganhando meu próprio sustento, não dependendo de homem nenhum. Era difícil, cansativo, mas era liberdade. Os meses foram passando, minha barriga foi crescendo e com ela crescia também minha determinação de dar uma vida boa para meu filho. À noite, depois do trabalho, eu conversava com ele, passava a mão na barriga e prometia que ele ia nascer livre, que nunca ia conhecer o tipo de vida que eu tive que viver. Você vai estudar, meu filho, vai ser doutor, vai ser alguém na vida.
Em novembro de 1959, numa madrugada fria de terça-feira, as dores começaram. Dona Josefa me levou para o hospital público, onde nasci minha filha. Sim, era uma menina. Depois de 20 horas de trabalho de parto, quando a enfermeira colocou ela nos meus braços, chorando alto e saudável, eu soube que tudo tinha valido a pena. Todo o sofrimento, toda a dor, toda a solidão tinha sido para chegar naquele momento. Uma rosinha acabada de desabrochar, e porque queria que ela fosse forte e bonita, que nem essa flor, mesmo crescendo em terra difícil. Os primeiros meses foram os mais duros da minha vida. Trabalhava na fábrica durante o dia, deixava Rosa com uma vizinha da pensão que cuidava de algumas crianças por uns trocados, e à noite amamentava, lavava a fralda e tentava dormir algumas horinhas antes de começar tudo de novo. O dinheiro era contado, meus queridos, muito contado. Às vezes tinha que escolher entre comprar comida ou remédio quando Rosa ficava doentinha. Passei noites em claro ouvindo ela chorar de cólica, sem ter dinheiro para levar no médico particular, esperando o posto de saúde abrir para conseguir um atendimento gratuito. Muitas vezes comi só feijão com farinha para sobrar um pouco mais de leite e açúcar para ela. Mas sabe o que mais me doía? Era o olhar das outras pessoas. Em 1960, uma mulher sozinha com um bebê era vista como desonrada, como mulher da vida, como alguém que não prestava. Na fábrica, as outras operárias cochichavam quando eu passava. É mãe solteira, o marido largou, deve ter aprontado alguma coisa. Algumas nem falavam comigo direito, como se eu fosse contagiosa. Rosa crescia linda e esperta. Com 2 anos já falava que nem gente grande, fazia perguntas que me deixavam boba de tanta inteligência. Mãe, cadê meu pai? Ela perguntou um dia, vendo outras crianças com os pais. Meu coração apertou, mas resolvi sempre falar a verdade para ela, na medida do que ela podia entender. Seu pai mora longe, filha, mas você tem o amor da mamãe, e isso é o que importa. Foi nessa época que a vida me pregou outra peça. Comecei a sentir umas dores na barriga, uns enjoos que me lembravam da gravidez da Rosa. Fui no posto de saúde, e a médica confirmou o que eu já desconfiava. Estava grávida de novo. Mas como? A única explicação era que tinha engravidado do Ademir, um rapaz que trabalhava na mesma fábrica e que tinha começado a me fazer companhia nos últimos meses. Ademir era diferente dos homens que eu conhecia. Era carinhoso, respeitoso, nunca me pressionava para nada. Quando contei para ele sobre a gravidez, ele não fugiu como eu achava que ia acontecer. Maria José, eu gosto de você e da Rosa. A gente pode tentar construir uma família juntos. Era tudo o que eu queria ouvir, mas uma parte de mim ainda tinha medo de confiar em homem. Casamos numa cerimônia simples no cartório, só com Dona Josefa e alguns amigos da pensão como testemunhas. Rosa estava linda de vestidinho branco, toda séria segurando uma florzinha. Quando o oficial perguntou se ela concordava com o casamento da mãe, ela respondeu com a voz fininha. Concordo, sim, senhor. Todo mundo riu, e por um momento senti que talvez a vida estivesse me dando uma segunda chance. Mudamos para uma casinha pequena no subúrbio de Recife. Tinha 2 quartos, uma salinha e uma cozinha minúscula. Mas era nossa. Pela primeira vez desde que saí do sertão, eu tinha um lar de verdade. Ademir era um bom marido, trabalhava como mecânico, tratava Rosa como se fosse filha dele, me ajudava com o serviço de casa. Parecia que finalmente eu tinha encontrado a paz. Meu segundo filho nasceu em 1962. Chamei ele de João, como meu irmão que tinha ficado lá no sertão. Era igualzinho ao pai, com olhos grandes e sorriso fácil. Rosa ficou enciumada no começo, mas logo se acostumou com o irmãozinho. Virava uma mãezinha precoce, sempre querendo ajudar a cuidar dele, dar mamadeira, trocar fraldinha. Por 3 anos, vivia a vida mais tranquila que já tinha tido. Ademir ganhava bem. Eu parei de trabalhar na fábrica para cuidar das crianças, conseguíamos até guardar um dinheirinho todo mês. Rosa começou a estudar numa escolinha do bairro. João crescia forte e saudável. E eu até comecei a engordar um pouco, coisa que nunca tinha acontecido na minha vida de tanta fartura que era. Mas a vida, meus queridos, tem dessas guinadas que a gente nunca espera. Em 1965, Ademir começou a chegar em casa com cheiro de bebida. No começo era só nos fins de semana. Depois foi ficando mais frequente.
Quando perguntava onde ele tinha estado, respondia grosso: trabalhando para sustentar essa casa, ué. O homem, carinhoso e atencioso, foi virando um estranho que morava na minha casa. A bebida mudou ele completamente. Começou a gritar comigo por qualquer coisa. Comida sem sal, roupa mal passada, crianças fazendo barulho. Rosa, que já estava com 6 anos, ficava assustada quando ele chegava bêbado. João chorava quando ouvia o pai gritando. A casa que tinha virado meu refúgio estava virando um campo de guerra outra vez. Uma noite de sábado, Ademir chegou mais bêbado que o normal. Tinha perdido dinheiro no jogo, estava nervoso e procurando briga. Essa casa tá uma bagunça, ele berrou, mesmo estando tudo arrumadinho. Você não serve nem para cuidar de casa direito. Estava com Rosa no colo porque ela tinha pesadelo e tinha vindo dormir comigo. Ele veio para cima de nós gritando: bota essa menina no quarto dela. Lugar de criança não é grudando em mãe. Ela tá com medo, Ademir. Deixa ela dormir aqui hoje, eu pedi, tentando acalmar a situação. Foi aí que ele fez o que nunca pensei que fosse fazer. Me deu um tapa na cara na frente da Rosa. Ela começou a chorar desesperada. João acordou no berço berrando, e eu fiquei paralisada com a mão no rosto ardendo. Agora você aprendeu a me respeitar? Ele disse, se aproximando para dar outro tapa. Mas dessa vez eu estava preparada. Desviei e disse com uma voz que nem eu sabia que tinha: não encosta a mão em mim na frente dos meus filhos. Ele riu daquele jeito nojento que homem bêbado ri quando acha que tá mandando. Seus filhos? Essa aí nem sua é. É filha de vagabunda que você era antes de me conhecer. Aquelas palavras me cortaram que nem facada. Chamar Rosa de filha de vagabunda, a menina, que era a luz dos meus olhos, que tinha nascido do único amor verdadeiro que conheci na vida. Nesse momento, entendi que tinha que sair dali. Não ia deixar meus filhos crescerem vendo a mãe apanhar. Não ia deixar eles acharem que isso era normal. No domingo de manhã, enquanto Ademir dormia ressaca, fiz as malas das crianças e saí de casa. Levei só o essencial: algumas roupas, os poucos documentos que tinha e o dinheiro que consegui pegar escondido da gaveta onde ele guardava. Rosa perguntou: mãe, para onde a gente vai? Para um lugar melhor, filha. Para um lugar onde ninguém vai gritar com a gente. Voltei para a pensão da dona Josefa, que ainda estava lá, uns anos mais velha, mas com o mesmo coração bom de sempre. Meu Deus, Maria José, o que aconteceu? Quando contei tudo, ela balançou a cabeça tristemente. Homem, quando começa a beber, não para mais. Você fez certo em sair. Fica aqui o tempo que precisar. Mas agora não era só eu. Eram 2 crianças para sustentar. Rosa estava com 6 anos e precisava continuar estudando. João tinha 3 e precisava de cuidados constantes. Como ia trabalhar? Onde ia deixar eles? Dona Josefa, que sempre foi um anjo na minha vida, me ajudou a encontrar um emprego numa casa de família rica, onde eu podia levar as crianças comigo. Meus queridos que chegaram até aqui, vocês são guerreiros. Sei que essa história tá pesada, mas precisava contar tudo para vocês entenderem como a vida da gente pode mudar de uma hora para outra. Quero que vocês se inscrevam no canal agora, porque nos próximos minutos vou contar como consegui virar o jogo da minha vida. Já passaram por uma situação onde tiveram que recomeçar do zero? Contem para mim aqui embaixo. Suas histórias me dão força para continuar compartilhando a minha. Vamos juntos até o final desta jornada. Numa casa enorme na Madalena, com jardim, piscina, biblioteca cheia de livros e empregadas para tudo. Cozinheira, faxineira, motorista. Eu entrei como babá dos 2 filhos deles, Carlinhos, de 8 anos, e Beatriz, de 5. Mas podia levar Rosa e João comigo para trabalhar. Foi a primeira vez na minha vida que entrei numa casa de rico de verdade. Tudo era diferente. Os móveis, as louças, as comidas, até o jeito de falar. Dona Lúcia era uma senhora elegante, de cabelos grisalhos sempre bem arrumados, que falava baixo e tratava todo mundo com educação. Dr. Carlos era meio sério, mas nunca foi grosso comigo nem com as crianças. O que mais me impressionou naquela casa foi ver como eles tratavam os filhos. Conversavam com as crianças como se fossem gente grande. Explicavam as coisas ao invés de só mandar obedecer. Perguntavam a opinião deles sobre tudo. Carlinhos e Beatriz chamavam os pais de papai e mamãe, não de senhor e senhora, como era no sertão. Tinham livros próprios,
Brinquedos que custavam mais que meu salário de um mês, roupas limpas e bonitas todos os dias. Rosa ficou encantada com tudo aquilo. Era uma menina esperta, curiosa, que fazia 1000 perguntas por minuto. Quando viu a biblioteca do Dr. Carlos, os olhos dela brilharam que nem estrela. Mãe, olha quantos livros! É mais livro que tem na escola inteira da Rosa. Dona Lúcia, que estava passando, ouviu o comentário e se interessou pela menina. Você gosta de ler, Rosa? Ela perguntou, se abaixando para ficar na altura da menina. Gosto sim, tia, mas só tenho um livrinho que a professora me deu. A partir daquele dia, Dona Lúcia começou a emprestar livros para a Rosa. Primeiro os mais simples, depois outros mais complicados. Era um espetáculo ver minha filha de 6 anos lendo histórias que eu nem sabia que existiam. João, por ser menor, brincava com os brinquedos dos meninos Montenegro junto com Carlinhos. Era incrível ver como as crianças ricas tratavam meu filho, sem diferença, sem preconceito, dividindo tudo sem problemas. Para eles, João era só outro menino para brincar, não o filho da empregada. Aprendi que preconceito é coisa que adulto ensina para a criança, porque criança nasce sem saber que existe diferença entre rico e pobre. Trabalhei naquela casa por 5 anos, de 1965 a 1970. 5 anos que mudaram completamente nossa vida. Ganhava um salário bom, tinha casa e comida garantida. E o mais importante, estava vendo meus filhos crescerem num ambiente diferente, aprendendo coisas que eu nunca tive oportunidade de aprender. Rosa virou uma leitora voraz. Dona Lúcia começou a dar aulas particulares para ela junto com Beatriz, ensinando não só a matéria da escola, mas francês, piano, etiqueta. Essa menina tem uma inteligência fora do comum, ela me dizia. Seria um desperdício não investir nela. Quando Rosa completou 10 anos, Dona Lúcia me fez uma proposta que me deixou sem fala. Queria pagar uma escola particular para ela. Não tenho como pagar, Dona Lúcia, eu disse envergonhada. Eu pago, ela respondeu. Mas quero uma coisa em troca, que você prometa que vai deixar essa menina estudar até onde ela quiser ir. Não pode tirar ela da escola para trabalhar, não pode casar ela cedo, não pode cortar as asas dela. Prometi com lágrimas nos olhos, sem saber que estava fazendo a promessa mais importante da minha vida. João também estava crescendo esperto e educado. Aprendeu a ler cedo, brincando com os livros que Rosa trazia para casa. Era um menino doce, carinhoso, que nunca deu trabalho. Falava direito, sem sotaque carregado, que nem eu e Rosa, porque convivia com gente educada o dia todo. Quando completou 6 anos, Dona Lúcia estendeu a mesma oferta. Escola particular paga por ela. Durante esses anos, praticamente não tive vida social. Minha vida era casa, trabalho, casa, cuidando dos meus filhos e dos filhos dos outros. Mas era feliz, meus queridos. Era uma felicidade simples de ver Rosa lendo debaixo da mangueira do quintal, de ver João brincando sem medo de apanhar, de dormir tranquila sabendo que no dia seguinte ia ter comida na mesa e teto sobre nossas cabeças. Foi em 1969 que minha vida tomou outro rumo inesperado. Chegou na casa dos Montenegro um professor novo para dar aulas de matemática para Carlinhos. Se chamava Professor Antônio, era viúvo, tinha uns 40 anos, e diferente de todos os homens que eu conhecia. Era calmo, estudioso, falava baixo, tratava todo mundo com respeito, incluindo eu, que era só a babá. Professor Antônio ficou interessado em Rosa quando viu ela resolvendo uns problemas de matemática que Carlinhos não conseguia fazer. Sua filha tem talento para números, ele me disse um dia. Já pensou em incentivar ela nessa área? A partir daí, começou a dar umas aulinhas extras para Rosa, sem cobrar nada, só pelo prazer de ensinar uma criança inteligente. Com o tempo, fomos conversando mais. Ele me contava da vida dele, eu contava da minha. Era bom ter alguém para conversar, alguém que me ouvia sem julgar, que entendia as dificuldades de criar filhos sozinha. Professor Antônio tinha perdido a esposa num acidente de carro e não tinha filhos. Era um homem solitário que encontrou em nós uma família emprestada. Começamos a nos encontrar aos domingos, meu dia de folga. Levávamos Rosa e João para passear no parque, para tomar sorvete, para ir ao cinema. Era a primeira vez na minha vida que um homem me tratava como igual, que pedia minha opinião sobre as coisas, que se interessava pelo que eu pensava.
Professor Antônio era tudo que Zé Augusto e Ademir não eram: gentil, educado, paciente. Em 1970, ele me pediu em casamento. Não foi daquele jeito dramático dos filmes. Foi numa conversa simples, sentados na praça, enquanto as crianças brincavam. Maria José, que tal a gente oficializar nossa família? Eu gosto muito de vocês e acho que podíamos ser felizes juntos. Meu coração acelerou, mas dessa vez era de alegria, não de medo. E meus filhos? Perguntei, porque essa era a minha principal preocupação. Vou adotar eles como se fossem meus. Ele respondeu sem hesitar. Rosa e João vão ter meu sobrenome, vão estudar, vão ter todas as oportunidades que merecem. Era tudo que eu sempre sonhei para meus filhos. Um pai de verdade, que cuidasse deles, que investisse no futuro deles. Casamos numa cerimônia pequena na igreja do bairro. Rosa estava linda de vestido rosa que Dona Lúcia mandou fazer especialmente para ela. João, de terninho azul, parecia um lorde pequeno. Quando o padre perguntou se eles aceitavam o professor Antônio como pai, Rosa respondeu: aceito, ele é o melhor pai do mundo. João, com 8 anos, disse: agora vou ter pai igual aos outros meninos. Dona Lúcia e Dr. Carlos foram nossos padrinhos. Na festa pequena que fizemos no quintal da pensão de Dona Josefa, Dona Lúcia me puxou de lado e disse: Maria, José, você merece toda a felicidade do mundo. Cuidou dos meus filhos como se fossem seus, agora vai poder cuidar da sua própria família em paz. Mudamos para uma casa de classe média em Olinda, perto da escola onde professor Antônio dava aulas. Não era mansão como a dos Montenegro, mas era nossa, comprada com trabalho honesto. Tinha 3 quartos, uma sala grande, cozinha espaçosa e um quintalzinho onde plantei temperos e algumas flores. Pela primeira vez na vida, eu era dona de casa, de verdade, não empregada na casa dos outros. Rosa e João se adaptaram rapidamente à nova vida. Rosa, agora com 11 anos, continuava na escola particular e já falava de ser médica quando crescesse. João, com 8, era excelente aluno e sonhava em ser professor igual ao pai adotivo. Professor Antônio tratava os dois como filhos de sangue, ajudava com lição de casa, levava para passeios, conversava sobre os sonhos deles. Finalmente, tinha encontrado a estabilidade que sempre busquei, um marido que me respeitava, filhos estudando em boas escolas, uma casa própria e a tranquilidade de saber que amanhã ia ser igual a hoje, bom e seguro. Professor Antônio era um homem de rotina. Acordava às 6, tomava café lendo jornal, ia para a escola, voltava para casa às 5, jantava conosco e depois ajudava as crianças com os deveres. Nossa vida tinha um ritmo gostoso de família normal. Domingos íamos à missa, na Igreja de São Pedro, depois almoçávamos em casa e passávamos a tarde conversando no quintal. Rosa lia seus livros debaixo da jabuticabeira, João brincava com os carrinhos, professor Antônio corrigia provas e eu cuidava das plantas. Era simples, mas era nosso, era verdadeiro. Rosa cresceu para ser uma jovem linda e inteligente. Aos 15 anos, era a melhor aluna da escola, falava francês fluentemente e tocava piano que nem anjo. Dona Lúcia continuava sendo nossa madrinha, acompanhando o desenvolvimento dela e sempre incentivando os estudos. Essa menina vai longe, ela dizia. Vai ser a primeira da família a entrar numa universidade. João virou um rapaz calmo e estudioso, igual ao pai adotivo. Era excelente em matemática, adorava história e tinha uma memória impressionante. Professor Antônio dizia que ele tinha cabeça de cientista e já planejava incentivar ele a fazer engenharia quando terminasse o colegial. Os dois conversavam horas sobre números, fórmulas e descobertas científicas que eu não entendia, mas adorava escutar. Em 1975, quando Rosa completou 16 anos, aconteceu algo que me encheu de orgulho e medo ao mesmo tempo. Um rapaz começou a aparecer na porta da nossa casa para conversar com ela. Se chamava Eduardo, era filho de uma família bem estruturada, estudava no mesmo colégio que Rosa e tinha intenções sérias. Era educado, respeitoso, sempre pedia permissão para professor Antônio antes de levar Rosa para qualquer lugar. Mãe, estou gostando do Eduardo, Rosa me confessou uma tarde enquanto ajudava na cozinha.
Meu coração apertou lembrando do Roberto, do amor que senti por ele e de como tudo terminou em tragédia. Filha, você é nova ainda. Foque nos estudos primeiro. Mas ela tinha o mesmo brilho nos olhos que eu tive aos 14 anos e sabia que não adiantava tentar impedir o coração de uma jovem apaixonada. Professor Antônio, sempre sábio, conversou comigo sobre a situação. Maria José, Rosa é uma moça, inteligente e educada. Não podemos proibir ela de viver, mas podemos orientar para que faça escolhas certas. Decidimos permitir o namoro, mas com regras. Eduardo só podia visitar Rosa em casa, na nossa presença, e ela não podia abandonar os estudos por causa do romance. O namoro durou 2 anos, até Rosa completar 18. Eduardo era realmente um bom rapaz. Tratava minha filha com carinho e respeito, nunca tentou desrespeitá-la na nossa casa. Mas Rosa tinha outros planos para a vida. Queria prestar vestibular para medicina, queria estudar, queria ser independente antes de pensar em casamento. Mãe, quero ser igual a Dona Lúcia, ter minha profissão, meu dinheiro, minha liberdade. Em 1977, Rosa prestou vestibular para medicina na Universidade Federal de Pernambuco e passou em 3º lugar. Quando soubemos do resultado, a casa virou festa. Professor Antônio chorava de emoção, eu gritava de alegria. João ficava pulando e dizendo: "Minha irmã vai ser doutora." Era a realização de um sonho que começou lá na casa dos Montenegro, quando Rosa era uma menina curiosa, descobrindo o mundo através dos livros. Eduardo tentou convencê-la a casar antes de entrar na faculdade. "Rosa, a gente pode casar e você continua estudando. Eu sustento você." Mas minha filha, inteligente que era, respondeu: "Eduardo, se você me ama de verdade, vai me apoiar nos meus sonhos. Depois que me formar, a gente conversa sobre casamento." Ele não soube esperar e acabou terminando o namoro. Rosa ficou triste, mas não mudou de ideia. Entrar na faculdade de medicina foi um choque cultural para Rosa. A maioria dos colegas era de família rica, tinha estudado nos melhores colégios de Recife, falava outros idiomas, viajava para o exterior. Rosa se sentia deslocada às vezes, mas sua inteligência e dedicação logo a destacaram entre os alunos. Os professores perceberam que tinham uma estudante especial nas mãos. Enquanto isso, João crescia e se preparava para o próprio vestibular. Decidiu seguir o caminho de professor Antônio e prestar para a licenciatura em matemática. Era um rapaz quieto, sem namoradas, totalmente focado nos estudos. "Quero ser professor, pai", ele dizia. "Quero ensinar igual ao senhor." Professor Antônio ficava emocionado ouvindo isso, sentindo que tinha conseguido passar seus valores para o filho adotivo. Em 1979, João também passou no vestibular, para matemática na mesma universidade onde Rosa estudava medicina. Nossa casa virou um centro de estudos. Rosa com seus livros de anatomia e fisiologia, João com cálculos e equações, eu tentando entender alguma coisa do que eles falavam durante o jantar. Professor Antônio estava no auge da felicidade, vendo os 2 filhos seguindo o caminho da educação. Mas a vida, meus queridos, sempre tem dessas surpresas que a gente não espera. Em 1980, professor Antônio começou a sentir umas dores no peito, umas fadigas que não passavam. No começo pensamos que era cansaço do trabalho, estresse da escola. Mas as dores foram piorando, e um dia ele desmaiou na sala de aula. No hospital, o diagnóstico foi um baque, problema sério no coração, doença que exigia cirurgia urgente. Rosa, já no 3º ano de medicina, entendia a gravidade da situação melhor que nós. "Mãe, papai precisa operar logo. É arriscado, mas sem a cirurgia." Não conseguiu terminar a frase, mas entendi o que ela queria dizer. A cirurgia foi marcada para uma quinta-feira de agosto. Passamos a noite anterior todos juntos na sala, conversando sobre tudo e sobre nada, como se fosse uma noite comum, mas sabendo que talvez fosse a última. Professor Antônio estava calmo, mais calmo que nós. "Não fiquem preocupados", ele dizia. "Deus sabe o que faz. Se for minha hora, vocês vão ficar bem. Rosa e João estão formados. Maria José é uma mulher forte." A cirurgia durou 6 horas. 6 horas que pareceram 6 anos, andando de um lado para outro no corredor do hospital, rezando, chorando, esperando notícias. Rosa estava pálida, mas controlada.
usando o conhecimento médico que já tinha para entender o que os médicos explicavam. João segurava minha mão, tentando me transmitir coragem que ele mesmo não tinha. Quando o cirurgião saiu da sala de operação, seu rosto já dizia tudo. Fizemos o que pudemos, mas o coração dele era mais fraco do que imaginávamos. Conseguimos estabilizar, mas as próximas 48 horas são críticas. Professor Antônio ficou 2 dias na UTI, sedado, ligado em 1000 aparelhos. No terceiro dia, numa manhã de sábado, ele abriu os olhos, me viu e sorriu. Maria José, ele sussurrou com voz fraca. Cuidei bem de vocês? Cuidou sim, meu amor. Foi o melhor marido e pai que a gente podia ter. Ele chamou Rosa e João para perto da cama. Estudem, filhos. O estudo é a única coisa que ninguém tira de vocês. Cuidem da mãe de vocês, que é uma mulher guerreira. Foram as últimas palavras que ouvi dele. 2 horas depois, o coração que tinha sido tão generoso conosco parou de bater. O funeral foi uma despedida emocionante. Toda a escola onde ele trabalhava veio se despedir. Muitos ex-alunos, Dona Lúcia e Dr. Carlos, até Dona Josefa, que já estava bem velhinha, fez questão de estar presente. Professor Antônio tinha tocado a vida de muita gente, e isso ficou claro naquele dia. Rosa e João choraram como eu nunca tinha visto, como filhos que perderam o pai de verdade. Fiquei viúva aos 41 anos, com 2 filhos, universitários e uma casa para sustentar. Mas dessa vez era diferente. Não estava desesperada, não estava sem rumo. Professor Antônio tinha me deixado uma herança muito maior que dinheiro. Tinha me dado autoestima, conhecimento, a certeza de que eu era capaz de cuidar da minha família. E, principalmente, tinha criado Rosa e João para serem pessoas independentes e responsáveis. Rosa estava no 4º ano de medicina, João no 2º de matemática. Ambos queriam trancar os estudos para trabalhar e me ajudar financeiramente. De jeito nenhum, disse com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Seu pai deu a vida para ver vocês formados. Não vou deixar o sonho dele morrer junto com ele. A pensão que professor Antônio deixou era suficiente para pagar as contas básicas da casa, mas não para as despesas da universidade dos 2. Tinha que encontrar uma forma de ganhar dinheiro sem atrapalhar os estudos deles. Foi quando lembrei de uma habilidade que aprendi na casa dos Montenegro: costura. Dona Lúcia tinha me ensinado a fazer bordados finos, costurar roupas delicadas, trabalhos que as madames pagavam bem. Montei um pequeno ateliê no quarto que tinha sido do professor Antônio. Comprei uma máquina de costura usada, tecidos, linhas, e comecei a fazer roupas por encomenda. No começo eram apenas algumas vizinhas, depois as amigas delas, até que virou um negócio próspero. Trabalhava de manhã até de noite, mas era uma satisfação ver o dinheiro entrando honestamente. Rosa se formou em medicina em 1982, com louvor, entre os melhores da turma. Na formatura, quando ela subiu no palco para receber o diploma, chorei que nem criança. Lembrei da menina curiosa que encontrou os livros na casa dos Montenegro, da adolescente determinada que escolheu estudar ao invés de casar cedo, da jovem corajosa que enfrentou uma faculdade onde era uma das poucas de origem humilde. Dedico essa conquista aos meus pais, Rosa disse no discurso como oradora da turma, ao meu pai, professor Antônio, que me ensinou que educação é liberdade, e à minha mãe, Maria José, que me mostrou que mulher pode ser tudo o que quiser ser. Quando ela me chamou para subir no palco e me abraçou na frente de todo mundo, senti que todos os sofrimentos da vida tinham valido a pena. Rosa fez residência em pediatria e depois se especializou em cardiologia infantil. Era uma médica dedicada, competente, respeitada pelos colegas. Aos 25 anos, já tinha consultório próprio e atendia em 2 hospitais renomados de Recife. Conheceu um colega médico, Dr. Fernando, homem sério e trabalhador, e se casaram numa cerimônia linda em 1985. João se formou em matemática em 1984 e seguiu o sonho de ser professor. Começou dando aulas numa escola pública, depois passou em concurso para dar aulas no ensino médio. Era um professor querido pelos alunos, paciente como o pai adotivo tinha sido. Casou-se com Margarida, uma professora de português que conheceu na escola, e tiveram 2 filhos, Antônio, nome em homenagem ao avô, e Luísa. Nos anos 1990, nossa família estava completa e próspera.
Rosa tinha 3 filhos com o Dr. Fernando. Roberto, nome que escolhi em homenagem ao pai biológico dela, Carolina e Pedro. João tinha os 2 filhos com Margarida. Eu tinha 6 netos lindos e inteligentes, todos estudando em boas escolas, todos com oportunidades que eu nunca sonhei ter. Mudei para uma casa menor em Juiz de Fora quando Rosa conseguiu uma proposta de trabalho num hospital especializado em cardiologia infantil aqui na cidade. Mãe, venha morar perto de nós, ela insistiu. Quero que os meninos cresçam conhecendo a avó. João também se mudou para cá depois. Conseguiu trabalho numa escola técnica da cidade. Aos 55 anos, eu estava cercada da minha família, vivendo numa cidade tranquila, com a vida financeira estabilizada. Foi nessa época que comecei a me dedicar ao bordado e ao crochê, não só como trabalho, mas como arte. Tinha tempo para caprichar nas peças, criar modelos novos, experimentar pontos diferentes. Minhas toalhas de mesa e caminhos de mesa ficaram famosos na cidade. As pessoas encomendavam para casamentos, batizados, aniversários especiais. Aos domingos, nossa casa virava ponto de encontro da família. Rosa trazia os filhos, João trazia os dele, e nós passávamos a tarde toda conversando, comendo, rindo. Os netos me chamavam de Vovó Maria e adoravam ouvir as histórias que eu contava. Claro que não contava tudo, apenas as partes que eles podiam entender. Como saí do sertão, como conheci o vovô professor Antônio, como a mamãe e o papai estudaram muito para virar gente importante. Em 2005, Rosa se tornou chefe da cardiologia infantil do hospital, a primeira mulher a ocupar esse cargo. João virou diretor da escola onde trabalhava. Meus filhos tinham se tornado pessoas respeitadas na sociedade, profissionais competentes, pais dedicados. Quando olhava para eles, pensava na menina de 14 anos que fugiu do sertão grávida e assustada. Quem diria que chegaria tão longe? Mas a vida, meus queridos, sempre tem mais capítulos para escrever. Em 2010, aos 71 anos, comecei a sentir uma solidão que nunca tinha sentido antes. Os netos estavam crescendo, tinham suas próprias atividades, seus próprios amigos. Rosa e João eram ocupados com trabalho e família. Eu passava dias inteiros sozinha na minha casa, só com meus bordados e minhas plantas. Foi quando descobri a internet. Minha neta Carolina, filha da Rosa, me ensinou a usar um computador que ela ganhou de presente. No começo era difícil, essas tecnologias todas eram complicadas para uma mulher da minha idade, mas aos poucos fui aprendendo, descobrindo um mundo novo de possibilidades. Criei uma página numa rede social para mostrar meus bordados e crochês. Para minha surpresa, muita gente começou a seguir, comentar, encomendar peças. Não eram só pessoas de Juiz de Fora, eram pessoas de todo o Brasil e até de outros países que gostavam do meu trabalho. Era incrível receber mensagens de mulheres jovens querendo aprender os pontos que eu fazia. Foi assim que comecei a dar aulas de bordado e crochê pela internet. Roberto, meu neto mais velho, filho da Rosa, que entendia dessas coisas de computador, me ajudou a fazer vídeos ensinando os pontos. Vovó, a senhora tem que contar sua história também, ele disse. As pessoas vão gostar de saber como a senhora aprendeu tudo isso. No começo tinha vergonha de aparecer na câmera, de falar da minha vida. Quem vai querer ouvir história de velha? Eu pensava. Mas Roberto insistiu. Vovó, sua história é inspiradora. Mostra que a gente pode superar qualquer coisa. Foi assim que gravei meu primeiro vídeo, contando um pouquinho da minha vida, só por cima, sem entrar em detalhes dolorosos. A repercussão foi incrível. Centenas de comentários de mulheres se identificando com minha história, contando suas próprias lutas, agradecendo por eu ter compartilhado. Dona Maria José, a senhora me deu força para não desistir, escreveu uma seguidora. Obrigada por mostrar que a gente pode recomeçar em qualquer idade, disse outra. Aos 72 anos, eu tinha virado uma influenciadora digital, como meus netos falavam brincando. Tinha milhares de seguidores, recebia convites para dar palestras, participar de programas de televisão. Quem diria que a menina que saiu do sertão, sem saber ler direito, ia virar referência para mulheres do mundo inteiro? Mas o que mais me emocionava eram as mensagens de mulheres que estavam passando por situações parecidas com as que vivi. Mulheres apanhando de marido, meninas sendo forçadas a casar cedo,
mães solteiras sem saber como sustentar os filhos. Dona Maria José, me dá força, elas escreviam. Conta como a senhora conseguiu sair dessa vida. Foi quando decidi que precisava contar minha história completa, sem omitir os detalhes dolorosos, porque talvez pudesse ajudar outras mulheres a encontrar coragem para mudar suas vidas. Não foi decisão fácil, porque significava expor feridas que levei décadas para cicatrizar, mas senti que era minha missão, meu propósito nessa fase da vida. Pedaço dessa história que guardei só para mim todos esses anos. Um segredo que carrego como uma pedra no peito desde 1959. Um segredo que talvez explique por que nunca consegui falar sobre Roberto, o pai da Rosa, sem que minha voz tremesse. Quando fugi do sertão naquele ônibus para Recife, grávida e apavorada, achei que nunca mais veria Roberto. Mas a vida, meus queridos, tem dessas voltas que a gente nunca espera. Em 1963, 4 anos depois que Rosa nasceu, eu estava na feira de São José comprando verduras para Dona Josefa quando ouvi uma voz conhecida atrás de mim. Maria José, é você mesmo? Virei e lá estava ele, Roberto. 4 anos mais velho, a barba mais cerrada, as mãos mais calejadas, mas com os mesmos olhos doces que me fizeram apaixonar lá em Caruaru. Meu coração disparou, as pernas tremeram, e por um momento esqueci que estava casada com Ademir, que tinha 2 filhos, que minha vida tinha seguido em frente. Roberto, como você? O que faz aqui em Recife? Consegui perguntar, ainda em choque. Ele me contou que tinha fugido de Caruaru na mesma semana que eu fugi. Zé Augusto tinha aparecido na marcenaria no dia seguinte à minha fuga, bêbado e armado, procurando por ele. Seus amigos me avisaram que ele estava dizendo que ia me matar, Roberto explicou. Peguei minhas coisas e vim para Recife naquela mesma noite. Ficamos conversando por 1 hora ali na feira, contando um para o outro o que tinha acontecido nesses 4 anos. Ele estava trabalhando numa marcenaria grande do centro da cidade. Morava sozinho num quartinho alugado. Nunca tinha casado. Nunca consegui esquecer você, Maria José. Sempre me perguntei se você estava bem, se tinha conseguido sair daquela situação. Quando contei que tinha uma filha de 4 anos, vi algo mudar nos olhos dele. Uma filha? Nasceu quando? Em novembro de 1959. Respondi baixinho, vendo ele fazer as contas na cabeça. Maria José, essa criança é sua filha, Roberto. Rosa é sua filha. As lágrimas correram pelo rosto dele quando falei isso. Tenho uma filha? Como ela é? Posso conhecê-la? Meu coração estava partido. Como explicar que estava casada com outro homem? Que Rosa chamava Ademir de pai? Que não podia simplesmente apresentar Roberto como o pai verdadeiro sem destruir tudo que tinha construído? Roberto, é complicado. Estou casada. Rosa tem um pai. Minha vida é diferente agora. Ele entendeu a situação, mas pediu pelo menos para ver a filha, de longe, sem ela saber quem ele era. Marcamos de nos encontrar no domingo seguinte na praça, perto da pensão onde eu morava. Levei Rosa para brincar, como fazia todos os domingos, e Roberto ficou sentado num banco, observando ela de longe. Era impressionante como Rosa puxava ao pai biológico. Tinha os mesmos olhos expressivos, o mesmo jeito carinhoso de tratar as outras crianças, a mesma inteligência curiosa. Roberto ficou 1 hora inteira só olhando para ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando Rosa correu para mim pedindo água, ele sussurrou: "Ela é perfeita, Maria José. É a coisa mais linda que já vi na vida." A partir daquele dia, começamos a nos encontrar escondido 1 vez por mês na praça. Roberto trazia presentes para Rosa, bonecas, livrinhos, doces, que eu dizia que tinha ganhado de uma tia rica que conhecia. Ele adorava ouvir as histórias sobre o desenvolvimento dela, as primeiras palavras, as travessuras, os progressos na escola. Esses encontros duraram 2 anos. 2 anos em que Roberto acompanhou o crescimento da filha sem poder se assumir como pai, e eu vivi dividida entre a culpa de esconder a verdade de Ademir e a felicidade de ver Rosa conhecendo o pai biológico, mesmo sem saber quem ele era. Em 1965, quando meu casamento com Ademir começou a desmoronar por causa da bebida, pensei em contar tudo para Roberto, em fugir com ele e as crianças. Mas Roberto tomou uma decisão que mudou tudo. Tinha conseguido um emprego numa marcenaria em São Paulo, com salário muito melhor,
e queria levar a gente junto. Maria José, vamos começar de novo. Lá em São Paulo ninguém conhece nossa história. Eu assumo Rosa como minha filha. A gente casa, você leva João e vivemos como uma família de verdade. Era tudo o que sempre sonhei. Estar com o homem que amava, dar uma família completa para Rosa, recomeçar longe dos fantasmas do passado. Mas o destino pregou uma peça cruel em nós. Na semana que antecedeu a viagem de Roberto para São Paulo, Ademir descobriu nossos encontros. Uma vizinha fofoqueira tinha visto a gente conversando na praça e contou para ele. Ademir ficou louco de ciúmes e raiva. Me ameaçou de morte. Disse que ia contar para todo mundo que Rosa era filha de adultério. Foi nessa confusão toda que acabei saindo de casa com as crianças e voltando para a pensão da dona Josefa. Roberto passou na pensão no dia seguinte para se despedir e me implorar mais uma vez para ir com ele. Maria José, é nossa última chance de sermos felizes juntos. Em São Paulo, a gente reconstrói nossa vida. Eu queria ir, meus queridos. Deus sabe como queria. Mas estava com medo. Medo de deixar Recife, onde conhecia as pessoas, onde tinha trabalho garantido. Medo de começar do zero numa cidade grande e estranha. Medo de que desse errado e eu ficasse sozinha com 2 crianças numa cidade onde não conhecia ninguém. Roberto, e se não der certo? E se você se cansar de mim e das crianças? Aqui eu sei que consigo me virar sozinha. Ele ficou magoado com minha falta de confiança, mas entendeu meus medos. Se mudar de ideia, me procure em São Paulo. Vou deixar meu endereço com Dona Josefa. E foi embora, levando meu coração junto. 2 semanas depois, conheci professor Antônio e minha vida tomou outro rumo. Era um homem bom, que oferecia estabilidade e segurança para mim e meus filhos. Casei com ele por gratidão, por necessidade, por conveniência. Não era o amor arrebatador que senti por Roberto, mas era um amor tranquilo, seguro, duradouro. Durante todos os anos que vivi com o professor Antônio, carreguei a culpa de não ter ido com Roberto. Sempre me perguntei como seria nossa vida em São Paulo, se Rosa teria crescido conhecendo o pai verdadeiro, se teríamos sido felizes juntos. Guardei o endereço que ele deixou por anos, mas nunca tive coragem de escrever. Em 1975, quando Rosa completou 16 anos, a curiosidade me venceu. Escrevi uma carta para Roberto contando sobre a vida da nossa filha, como ela estava crescendo bonita e inteligente, que queria ser médica. Mandei uma foto dela de formatura do ginásio, linda de vestido azul. A resposta chegou 1 mês depois. Roberto tinha se casado em São Paulo, tinha 2 filhos, era dono de uma marcenaria próspera. Maria José, ele escreveu, Rosa é igual a você, linda e determinada. Sou grato por você ter cuidado tão bem da nossa filha. Espero que ela seja muito feliz na vida. Sempre. Guardarei vocês no meu coração. Foi a última comunicação que tivemos. Soube anos depois, por acaso, que Roberto tinha morrido num acidente de trabalho em 1983. Rosa nunca soube que tinha se correspondido com o pai biológico. Nunca soube que ele acompanhou seu crescimento de longe, que se orgulhava dela. Esse segredo morreu comigo, até hoje. Agora, aos 78 anos, vendo meus netos crescerem, entendo que fiz as escolhas certas na época. Rosa teve uma vida maravilhosa, estudou, se formou, constituiu família. João também. Se tivesse ido com Roberto, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Talvez não. O importante é que consegui dar para meus filhos o que nunca tive: educação, oportunidades, liberdade para escolher seus próprios caminhos. Meus queridos que me acompanharam até aqui, obrigada por terem paciência de ouvir a história desta velha. Sei que foi longa, sei que foi pesada em alguns momentos, mas precisava dividir tudo isso com vocês, não para causar pena, mas para mostrar que a gente sempre pode recomeçar. Sempre pode encontrar forças para seguir em frente. Se vocês gostaram da minha história, se ela tocou o coração de vocês de alguma forma, por favor se inscrevam no canal e compartilhem com outras pessoas que possam precisar ouvir isso. Escrevam aqui nos comentários suas próprias histórias de superação, suas lutas, suas vitórias. Vamos criar uma comunidade onde mulheres se apoiam, se fortalecem, se inspiram umas às outras. Contem para mim. O que aprenderam com minha história? Que ensinamentos vocês vão levar para suas vidas? Como pretendem usar essa força para ajudar outras mulheres ao seu redor?
Quero ler cada comentário, cada história, cada palavra de carinho que vocês deixarem aqui. Lembrem-se, não importa a idade que tenham, não importa por onde passaram, sempre há esperança. Sempre há um amanhã melhor esperando por vocês. Vocês são mais fortes do que imaginam, mais corajosas do que acreditam. E se esta velha do interior conseguiu chegar até aqui, vocês também conseguem. Um abraço apertado de quem viveu para contar sua história e que agora quer ver vocês escrevendo as suas próprias histórias de superação e vitória.